Fala aí, seus bando de otakus. Hoje eu estava pensando aqui, vocês devem achar que eu sempre fui o Gogeta, por conta da minha aparência, mas eu nem sempre fui assim, eu era de outra dimensão e tals. Deixa eu contar essa história. Há muitos anos atrás, eu era um garoto de 10 anos, e ainda não tinha ganhado o Omnitrix, então estava jogando Brawl Stars. Eu tinha uma abertura de caixinhas pra fazer, eu fiz ela pra ganhar a nova Brawler gostosa lendária da porra, mas eu não ganhei ela. Fiquei tão triste e acabei morrendo de tanta tristeza. Então me encontrei com a morte. Ela disse que não era pra mim ter morrido, mas como eu já estava ali, então ela me fez reencarnar em outro lugar. Então eu abri os olhos, então vi que estava em um mundo bem estranho, mas era muito semelhante ao meu mundo. A grama era verde, tinha árvores e casas, parecia estranho, mas familiar. A única coisa de anormal mesmo era que tinha barulhos de explosões. Era alto para um Shenlong, até que do nada chegou o Satanás. Digo, um cara de verme verde. Lógico que hoje em dia eu sei que o nome dele era Piccolo, mas vou chamar ele de cara de bunda verde, porque ele é um arrombado, e vocês vão ver isso. Então ele perguntou quem era. Eu, como estava todo confuso, eu falei que estava ali só de passagem, mas ele não acreditou, e viu que tinha uma cauda. Então ele perguntou se eu era um Saiyajin. Então reparei na cauda, eu fiquei bem confuso, pois ainda não sabia que estava no mundo do meu anime favorito. Antes de continuar, eu tenho uma explicação. Antes de eu entrar nesse mundo, eu já assistia ao anime, mas como ainda estava confuso, estava sem entender o que estava acontecendo, e apesar de eu saber tudo o que ia acontecer, era melhor ainda não alterar nada, para não ter anomalias no universo. Voltando. Então quando notei que tinha uma cauda, eu finalmente entendi que estava no mundo de Dragon Ball. Mas lembra que eu disse que o cara de bunda verde era um arrombado? Então o cara de bunda verde segurou minha cauda, e disse que como eu era suspeito, eu poderia ser aliado do Raditz, então ele iria me matar ali mesmo. Mas antes dele fazer a bosta que estava prestes a fazer, eu por instinto dei um chute na cara dele. O chute foi tão forte, que o cara de bunda verde foi lá pra puta que pariu ele, mesmo ele nem tendo mãe. Nisso então eu reparei que fiz uma merda muito grande. Porque como mandei o cara de bunda verde lá pros quinto dos infernos, o Raditz estava prestes a matar o Goku, já que o Goku foi idiota, e nisso ele soltou a cauda dele. Então pensei rapidamente, peguei algo que vi na minha frente e joguei com toda a minha força. Então nisso, o Raditz cai no chão agoniado de tanta dor, pois como vimos, os Saiyajins podem sentir dor até de uma pedrada. E nisso o cara de bunda verde chega, isso mesmo, ele volta bem rápido, e ele estava muito puto comigo, ele chegou lá gritando: "Puta que pariu, moleque do capeta! Tu vai pagar com a vida agora! Cadê você, seu macaco?" Mas quando ele chegou lá, o Raditz estava no chão agoniado de tanta dor. Então o Goku pergunta onde o Piccolo estava. Ele respondeu que estava carregando a nova super técnica, que era uma mentira, mas por incrível que pareça, ele conseguiu carregar antes do Raditz levantar. Vocês deveriam ver, o Raditz estava chorando feito um bebê. E nisso tudo meio que aconteceu, tudo como no universo original. A grande diferença era agora. Depois da morte do Goku, o cara de bunda verde veio até mim, ele de alguma forma, havia me encontrado. Eu perguntei: "Satanás, como tu me achou?" Ele respondeu: "Eu achei essa trilha de comida, e o único ser do planeta que come assim, sem ser o Goku, que era de outro planeta, é você." Ah tá. Então o Piccolo estava tão puto comigo. Mas ele disse que não iria me matar porque eu não era uma ameaça, então ele disse que iria só me jogar dentro da sala do tempo. Isso mesmo. Ele iria me deixar lá dentro por muito tempo. Era por isso que eu odeio o Piccolo. Mas ele disse que me vai entregar água e comida infinita, caso eu aceite ficar lá. Eu logicamente aceitei. Vai se fuder. Comida infinita é a melhor coisa que alguém poderia ter.
Então aceitei isso na hora, meu chapa. Então ele simplesmente me pega pela cauda. E com a velocidade de 1000 ouriços, ele simplesmente me leva até o templo de um cara de bunda verde velho pra cacete, que vive fazendo macumbas. Então quando cheguei até lá, ele chutou minha bunda pra eu ir pra dentro da sala. Então ele disse que era pra mim esperar, que ele iria me trazer comida e água para mim sobreviver lá. Eu fiquei muito tempo esperando. Até que o Kami-sama apareceu pela primeira vez. Eu conheci ele era bem legal. Então ele disse que deixaria eu viver lá na sala do tempo, e deixar eu sair livremente. E ignorar o idiota do filho entre aspas dele. Então chega o Piccolo da casa do caralho. Ele estava com as esferas do dragão, e disse que iria usar elas para me dar comida e água infinita. E nisso chega o cara de bunda verde velho pra cacete. E diz pro Piccolo explicar tudo que estava acontecendo, pra ele ter trazido um garoto Saiyajin do nada. Aí então o Piccolo conta sua versão da história. Depois eu explico o que realmente aconteceu. Entendendo a situação, o Kami-sama deixou o Piccolo usar as esferas do dragão. Mas era ainda perigoso, por conta de um histórico ruim do mau uso das esferas. Basicamente passei muito tempo morando lá. Depois de anos, eu notei que o Kami-sama parecia muito assustado. Ele me disse que era 2 Saiyajins estavam chegando na Terra. E então eu já sabia que eram aqueles 2 arrombados de cauda, Vegeta e Nappa, que vou apelidar de Mapa. Então eu falo que aquilo significava que já teria mais extraterrestres na Terra. Nisso então o Kami-sama pergunta: como assim mais extraterrestres? Então eu digo que além dos Saiyajins, a espécie do Piccolo e Kami-sama eram de outro planeta, eram os Namekusei-jins. E que inclusive o Tenshinhan era descendente de alienígenas. Eu disse até mesmo que o planeta natal dos Namekusei-jins tinham esferas do dragão mais poderosas. Kami-sama, vendo que eu já manjava dos bagulhos, ele disse que eu poderia até me juntar aos guerreiros Z, já que eu sabia de muita coisa. Eu aceitei que iria ajudar, mas só em uma luta, já que eu queria alcançar a forma lendária dos Saiyajins. Kami-sama pergunta o que é essa forma, mas só disse que era algo poderoso, mas ainda tinha coisas mais importantes sobre a invasão. Kami-sama pergunta se eu já tenho essa forma. Eu disse que não, mas era mentira. Eu já tinha uns 50% da transformação, e eu fiz isso usando aquela técnica ridícula de concentração de Ki nas costas. Então eu mencionei que tinha uma outra pessoa por trás da invasão. Era alguém mais fortes que esses inimigos. É lógico que estou falando do viado do Freeza. Então, o Vegeta e o Mapa já tinham chegado na Terra. Eu tinha treinado na sala do tempo. Quando eu fiquei sabendo que tinham chegado, eu fui aonde iria acontecer a luta, e fiquei esperando por eles lá. Uma coisa. Eu falei pro Kami-sama comunicar os guerreiros e juntarem as esferas do dragão, e para teletransportarem o Goku pro campo de batalha. Então os dois, finalmente chegaram no campo de batalha. Porém, não estava só eles. Não dava pra ver direito, mas parecia que tinham mais alguém. Até achei estranho, mas ainda não podia fazer muita coisa. Então os dois estavam já me encarando. Nisso vem o Vegeta e pergunta: então verme, você é o tal Saiyajin que tinha matado o Raditz? Então responde que não, eu era só mais um Saiyajin. Vegeta até perguntou se eu era um Saiyajin sobrevivente. Eu só ignorei, e fiquei esperando lutar contra eles. Nisso, o Mapa aparece na frente do Vegeta. Mano, o Mapa perto do Vegeta parecia um gigante. Ele disse que iria retirar sua armadura para ficar mais leve. Ele retirou ela. Começando a luta, ele correu loucamente pra cima de mim. Então começamos a trocar socos um no outro. Eu comecei a acertar ele mais vezes, mas dava pra sentir as porradas dele. Nessa colisão de múltiplos socos, teve uma explosão de vento muito forte, que arremessou nós dois. O Nappa dispara uma energia de sua boca.
Então eu contra-ataco com um Kamehameha. Então fica aquela colisão de poderes. Eu estava com 8.000 de luta, então aumentei para perto de 9.000, assim ganhando a disputa de ataques. Foi tão forte que até o Nappa já estava derrotado. Ele conseguia andar, e estava consciente, mas definitivamente ele estava já nas últimas. Aí, finalmente os inúteis Z aparecem. Então os inúteis Z ficam espantados pelo fato do Nappa já ter ficado inútil. Então o cara de bunda verde me olha com medo, vendo que fui eu que derrotei Nappa. Então o Goku apareceu, diferente do original. Ele aqui foi mais rápido, já que mandei os guerreiros Z juntarem as esferas antes. Então, toda a merda da batalha, meio que aconteceu da mesma forma. As únicas diferenças era que o Nappa ainda estava vivo, então ele irá aparecer junto com o Vegeta durante o resto da história. E que o Goku logicamente não precisava derrotar o Nappa. Então, enquanto a treta rolava, eu estava um pouco distante dali. Então notei que aquela pessoa que não sabia quem era, estava ali me esperando. E era nada e ninguém menos que o Charlotte. Eu estava confuso com isso, então ele só apenas me disse que também era uma pessoa que reencarnou em um personagem dali. Ele disse que como éramos inimigos, ele ia lutar. Ele se transforma em Super Saiyajin. Eu mesmo assustado, tive que me transformar, não poderia morrer ali. Então pessoal, terei que parar o vídeo por aqui, espero que tenha gostado dessa minha história, até mais, e fiquem com o Shenlong.